né, com Santos, Arão de zagueiro, né, pelo lado direito, Davi Luiz centralizado e Felipe pela esquerda, na organização ofensiva, tá, gente? Deixando bem claro, na organização ofensiva. Mateuzinho dando amplitude pelo lado direito, com o Everton formando uma trinca ali no meio de campo, um triângulo com o bico para baixo, só que não como volante, pelo amor de Deus, sim como uma dupla de meio-campistas com o Thiago Maia e o João Gomes aqui na construção por trás, né? Assim eles tentam gerar mais linhas de passe, né, para saída de bola, e dão opção, bastante opção na saída de bola. O Everton eventualmente troca de posição com o Mateuzinho e dá amplitude aqui na saída de bola também, tá? O Arrascaeta, hoje mais preso do lado esquerdo, mas trocando muito de posição, né? E o Gabigol na frente, né? Por que o Arrascaeta hoje veio como aspas para a turma desinformada, auxiliar de lateral esquerdo, e não o Bruno Henrique, né? Bom, o gol do Atlético Goianiense explica um pouco isso, né? O Talheres tem, na sua principal valência, a sua força pelo lado direito do ataque, né? O Esquivel é um cara que ataca muito bem, é um driblador aqui, que ataca muito bem o espaço, é um cara veloz. O Fertoli, que é um meia que começou ali mais preso do lado esquerdo do ataque, do lado direito da defesa do Flamengo, se associa bastante por ali, concentra bastante. O próprio Girotti abre bastante também pelo lado direito para dar entrada para o Esquivel. Então, qual que era o objetivo? Espaçar o mínimo possível essas duas linhas em transição. Como a gente sabe que o time erra muito passe vertical, o Bruno Henrique geralmente avança para dar opção para esses passes em profundidade. E aí, nesse tipo de avanço, cria-se um espaço grande que, em caso de perda de bola, o Esquivel poderia ter muito espaço para atacar aqui o Felipe Luiz e gerar perigo. Então, ele coloca o Arrascaeta mais preso ali, recompondo numa segunda linha, muito por isso, tá? E gera, né, o que todo mundo pedia, que era o Bruno Henrique na frente. Há jogos que vão pedir o Bruno Henrique mais avançado, por esse motivo que eu falei. Há jogos que vão pedir o Bruno Henrique mais aberto, né? E isso era uma dinâmica comum do time do Jorge Jesus, que alternava formações também durante as partidas, né? E aí, o Arrascaeta, o Bruno e o Gabriel, e o próprio Everton, quando abria especialmente para fazer a amplitude pelo lado direito e deixava o Rodinei, aqui já botando o Rodinei depois aqui no jogo, ele acabava também trocando de posição com o Gabriel. O Everton aparecia no meio da área, mas ele fazia basicamente uma trinca aqui de meio de campo, numa posição bem mais recuada do que aquela que ele jogava com o Jorge Jesus. Porém, na prática, fazendo o mesmo tipo de construção, que é uma primeira construção que fornece bastante passe de ruptura, passe que gera antes da assistência, né? Aquele cara que cria muito para o time e não gera tanto scout, né? Tanta participação direta em gol. E hoje o Everton acabou fazendo 2 gols, então houve bastante participação direta em gol. Inclusive, no momento do gol, ele está descendo muito mais pelo meio, né? Fazendo esse movimento, e ele já pega o chute durante a corrida, né? E finaliza muito bem na ponta. O Tadjeres veio com uma formação diferente. Só uma parte, Vitor. Claro. Eu não cheguei a assistir a jogos anteriores do Tadjeres, então eu estou me baseando pelo que eu li de análises de pré-jogo. Então, seria o caso também de ter colocado o Bruno Henrique mais dentro da área, pensando numa fragilidade de bola aérea do Tadjeres? Bom, não teve assim nos jogos, não cheguei a observar isso durante o jogo, mas pelo que eu tinha lido de antes de análise sobre o time do Talheres, algumas apontavam isso como um ponto fraco do time. Será que talvez pensando nisso? Não sei. Eu acho que mais até do que pensando nisso, é lógico que isso é considerado, né? Eu acho que mais até do que pensando nisso, o time precisa ter uma opção de bola aérea, né? No jogo contra o Atlético Goianiense, eu falei bastante sobre isso, né? Que a falta, o Flamengo levava vantagem nas bolas aéreas, mas como tinha o Gabigol e o Arrascaeta ali, não cruzava tantas bolas. Então a presença do Bruno Henrique era necessária, ele acaba fazendo um gol de cabeça. Depois que o Pedro entra, o time começa a ter, ele perde um gol de cabeça, inclusive. Então, até para ter essa presença maior de bola aérea, sim, é verdade, e porque o Gabigol não entrega isso, né? Assim como não entrega os apoios frontais. O
aqui antes de falar do Tajeres, eu vou ler o superchat aqui do Gonzaga. Enxerguei foi uma troca do Arrasca e do BH na ala. Sim, por sinal, a gente tem que parar de chamar de ala, porque senão o povo faz confusão e aí vira desinformação, né? Mas sim, houve também troca de posição, mas na recomposição, geralmente quem estava ali presente, especialmente na primeira etapa, era o Arrascaeta, né? E depois, no segundo tempo, o Bruno Henrique assume definitivamente aquela função, né? Mas no primeiro tempo, ali no plano de jogo, né, inicial, era basicamente isso aqui, com muita troca de posição, sim, né? Inclusive, na hora do gol, o Bruno Henrique está por dentro, sim. Depois, na hora do segundo, o Bruno Henrique está mais por fora, e eles vão trocando, né? E o Arrascaeta também entregou bastante, né? Eu vejo muita gente falando, o Arrascaeta também não pode marcar em segunda linha. Pô, então ferrou, cara. Então ferrou. Ninguém pode marcar em segunda linha, então. Mas não é uma coisa que eles estão desacostumados, né? Porque em 2019 acontecia muito isso. Exato. No gol de empate do Flamengo, é uma bola que o Arrascaeta dá carrinho no campo de defesa, junto com o Diego, recupera, a bola vai no Bruno Henrique, que está aberto, e aí o Bruno Henrique faz aquela jogada genial dele, né? De cadência e construção. Né? Sim. Obrigado aí de novo por esse superchat, Gonzaga, e concordo contigo. E aí, gente, o jogo foi se desenrolando, o Flamengo abriu a sua vantagem, né? E teve ali um domínio amplo da partida, né? O Tajeres hoje, é bom falar, né? O Tajeres hoje espelhou a formação do Flamengo, né? Então, ele tentou fazer uma trinca, aspas, de volante aqui, meio-campistas, para tentar espelhar a organização ofensiva do Flamengo, né? Conseguiu dificultar bastante a saída de bola nos primeiros 5 minutos, que o Flamengo teve realmente essa transição dificultada, muitos passos errados, até o Arão entrar no jogo e encontrar esses passos para o Everton Ribeiro, né? Eram muito comuns esses passos de ruptura do Arão para o Everton Ribeiro. O Tajeres subia com 4 homens, né? O Vidagra também subia aqui para pegar o João Era Gomes, muito nítido esse espelhamento na saída de bola do Flamengo. Tinha os 3 da defesa do Flamengo e cada um com um jogador do Tajeres em cima. Inclusive o João Gomes com mais um lá atrás, né? Era um 1-3 na frente, né? O Flamengo defendendo 3-1 e o Tajeres atacando com 1-3. Então era muito... cada um pega o seu, né? Digamos assim, como se falava antigamente. Exato. É o conceito de pressing, né? Na organização ofensiva. Você fecha as linhas de passe e faz uma marcação individualizada no campo de ataque. E aí o Arão encontra esses passes de ruptura que batem 4 adversários. E aí o Everton, com o corpo, se livra do Vidagra muito rápido. E aí abre para o Arrascaeta e ali é formado o primeiro gol do Flamengo. E o segundo também inicia, se eu não me engano, da mesma forma. O Arão acertou uns 3 passes desse logo no início do jogo, antes dos 20 minutos, e construiu a vantagem, assim, iniciando nos pés do Arão, né, que é muito criticado, precisa ser dado a ele o que é dele, né, pessoal? E aí o Flamengo consegue, né, essa vantagem no marcador confortável. Estava o jogo controlado, só que o Flamengo ainda num jogo muito afoito, de querer acelerar todas as jogadas. Eu não sei se é uma herança do Renato, mas eu não gosto de acreditar isso a ele. Eu acho que a gente tem que acreditar ao Renato o que ele realmente entrega de herança, né, que é 0, mas não dá para, depois de 3 meses de trabalho do Paulo Souza, eu dizer aqui que o Flamengo estava na trocação porque lembra do Renato, entendeu? Então eu preciso ser honesto também e isento nessa crítica, né? Então o primeiro tempo do Flamengo muito descontrolado, o treinador visivelmente incomodado, né? E aí a bola entra no meio, entra pelo meio, e um lance inclusive pelo lado direito da defesa do Flamengo. Eu ainda não entendi direito como essa bola entrou, não tive ainda tempo de reassistir o jogo, essa é uma análise pós-jogo, mas essa bola entrar pelo meio não pode acontecer, né? E aí essa bola entra pelo meio, o Girotti, o Davi Luiz salta aqui, né? Acho que ele salta no Esquivel, que está entrando. O Girotti fica com o Arão, que tem que fazer o balanço, todo ao contrário. E aí o Rodinei, dentro da área, não encurta espaço. E o Felipe Luiz também não fecha a linha de passe, né? Ele fica numa posição mais aberta, meio que não acreditando que o Girotti daria esse passo de calcanhar, mas o Girotti é um excelente centroavante. É um excelente centroavante. Se ele viesse para o Palmeiras, por exemplo, ele resolveria o problema do Palmeiras, tá? Eu não sei até hoje... Exato. Eu não sei até hoje como que o Gadiardo abriu mão do Girotti por 2 milhões de euros, né, para o Tajeres. Eu não sei como que o Galhardo abriu mão, não sei se tem coisa extracampo, se o Girotti exigia jogar ou sei lá o quê,
mas é realmente surpreendente que o jogador desse nível esteja num time tão descapitalizado ali da Argentina. Um cara de 22 anos, né, que a gente não pode se espantar se a gente vê ele em alto escalão do futebol europeu no futuro, porque ele tem predicados padrão exportação aí que centroavantes tem, que o Pedro também tem, por exemplo, tá? E aí, o segundo tempo acaba, o primeiro tempo acaba nesse 2-1, né? E o Flamengo volta para o segundo tempo, ainda muito afoito, muito nervoso, ainda errando muitos passes, né? E o gol sai, o terceiro gol, né? Sai num erro de passe do Thiago Maia, mais um, que o João Gomes recupera, e aí o Everton Ribeiro está fazendo aqui uma concentração por essa zona do campo, abre em diagonal, e o Bruno Henrique dessa vez está aqui mais concentrado pela ala, como eu falei para vocês, o Paulo Souza no segundo tempo deixa o Bruno Henrique recompondo nessa segunda linha em organização defensiva, muito por conta do pulmão, né, de querer liberar um pouco mais o Arrascaeta, e o Bruno Henrique acha um passe de Arrascaeta entre os dois volantes, e o Everton chega para finalizar aqui entre goleiro e trave, um golaço do Mago, né? Do Mago rubro-negro, que é incrível, né? Quando ele joga bem, Emanuel, eu não lembro do Flamengo perder com o Everton Ribeiro jogando bem. Não lembro. Né? Então, o Flamengo vence quando o Everton está bem. A importância que esse cara tem é subestimada por muitos. Ele vinha jogando mal, o time estava bem, as dinâmicas para ele existem. Claro que ele está em declínio físico, é óbvio que ele talvez não esteja todos os jogos na melhor forma técnica, mas ele tem sim jogos importantes também nos outros anos. Muita gente fala que desde 2019 ele está de férias, e não é assim não, tá? Não é assim não. Aqui eu vou ler um comentário do Douglas Fortunato, falando que o Tadieres usou essa formação em 4-1-4-1 no segundo tempo contra a Católica, espelhando a equipe chilena. O Esquivel se sentiu desconfortável, aberto, e o jogo era por Valois. Muito boa, né, a tua inserção, Douglas, que tu me dá a oportunidade para falar sobre a mudança tática do Pedro Caixinha, né? E aí o Pedro Caixinha faz as seguintes mudanças, né? Ele tira, vou até olhar aqui para não errar, né? Então, ele tira o Oliva, né, que era o principal marcador dele, e coloca o Martino, que o Martino já é um jogador, né, de ponta, né? Então, ele coloca o Martino, que é um ponta mais pela parte, que joga pela parte esquerda do campo, é um cara que, inclusive, foi titular contra o Laú e recompõe bastante, fazia até uma linha de 5 para defender a vantagem. Ele tira o Fertoli e coloca um centroavante, né? Mais um centroavante, que foi o nome dele, Michael, né? Michael Santos. Né? Então ele tira o Fertoli e coloca o Michael para dar opção de bola aérea, né? E aí ele tira o Esquivel e coloca o Valois, que é um cara destro que joga pela direita. A orientação era nítida, né? Eu preciso aproveitar, né? O Bruno Henrique está ali, né? Aquele perigo dele sair em velocidade e deixar o espaço entre linhas. Eu vou deixar o Valois atacando o Felipe Luiz, que já tem cartão amarelo, né? Que quer dizer que pegou o cartão amarelo no primeiro lance dele. Amarelo, exatamente. E eu vou lançar a bola, vou chegar com o Valois na linha de fundo, ele é destro, e ele vai cruzar para os meus dois centroavantes, né? E aí, no primeiro momento, o Paulo Souza reage a isso, colocando o Léo Pereira, já muito por conta do cartão e também por conta da estatura, né? Lembrando que esse cruzamento poderia vir do Martino, que é lateral de origem também. Então ele coloca dois caras, alas literalmente, dois caras de linha de fundo, para cruzar bolas para a área, né? Coloca o Léo Pereira e coloca o Andreas no lugar do Thiago Maia, que estava muito mal, né? Estava errando muito passe. O Andreas entra trazendo passes certos para o time, né? Eu acho que o Andreas acertou quase 90% dos passes que tentou e contribuiu demais nessa cadência, né? E assim, o que aconteceu, né? Sem o Fertoli em campo e com essa estratégia mais agressiva, o Tadieres se espaçou, né? Ficou muito espaçado. Os dois volantes ficaram aqui presos num latifúndio, né? Envolvidos pelos três homens do Flamengo, e tentou ali com a saída do Fertoli, o Tadieres perdeu completamente a retenção da bola, né? Tanto que o Tadieres ali até aquele momento ele tinha, né, tentava ter mais posse de bola, e o Flamengo termina a segunda etapa com quase 60% de posse de bola no segundo tempo. Né? Então,
muito por conta disso. E aí, quando o Bruno Henrique está desgastado... praticamente um 4-2-4 aberto, né? Exato, ficou exatamente um 4-2-4. E não igual ao do Tite, né? Um 4-2-4 de verdade, não é o 4-2-4-0. Espaçado, né? Um 4-2-4 espaçado. Exato, e a opção era nítida pela bola aérea, né? Tentar fazer o que o Thomas Tuchel tinha que ter feito de tarde e não fez. E aí, gente, o que acontece? Ele tira o Bruno Henrique, eu já vinha falando no grupo de membros que eu esperava o Lázaro ali para fazer a recomposição e coloca o Marinho, que executou isso até melhor, né? Porque fazia esse movimento e ele conseguiu no primeiro lance, né? O Léo Pereira perde a disputa, o Davi Luiz sai no Ferto, ele perde também, o Marinho recupera uma bola praticamente dentro da área, com o Michael Santos já entrando para conseguir estar na cara do gol do Santos. Então, no primeiro lance, o Marinho já justifica a sua entrada, né? E entra também o Pedro no lugar do Gabigol. E o Pedro consegue, logo nos primeiros lances, aos 80 minutos, ele consegue uma jogada de profundidade, dominando atrás do zagueiro e fazendo uma linda jogada para quase fazer um golaço. Depois ele faz outra linda jogada, o Arrascaeta fica completamente livre para receber um passe sem goleiro, o Pedro não passa, tenta chutar uma bola sem ângulo, né? Ele está muito afoito, está egoísta, e isso é um perigo, né? Está visivelmente incomodado, e eu acho que esse é um problema que o Flamengo tem que tratar internamente, né? E aí o Flamengo consegue reter mais a bola e o jogo acaba ali, né? O Flamengo começa a ser mais assertivo nos passes, com o Andreas em campo, o Andreas tem boas execuções, né? E aí o Flamengo começa a ser mais assertivo e o Tadieres bem mais espaçado, o Flamengo consegue entrar por dentro e consegue, não faz um quarto gol por conta dessa ganância aí do Pedro nas finalizações. Então, foi um jogo tático interessante. Primeiro, o Pedro Caixinha espelha o Flamengo. O Flamengo, no início, tem uma certa dificuldade, mas a sacada de colocar o Arrascaeta no início do jogo para evitar esse espaçamento entre as linhas que seria natural, com Bruno Henrique e Felipe, Bruno Henrique atacando espaços e deixando espaço às costas, com a quantidade de erro de passes, acabou sendo perfeita a estratégia do Paulo Souza no plano de jogo, né? E aí no segundo tempo ele já é mais conservador e deixa as posições mais engessadas, e aí o futebol do Gabigol acaba, né? Quando tu engessa as posições, o Gabigol não consegue jogar sem associação, sem movimentação, sem troca entre as caixinhas, e aí faz muito mais sentido você ter o Pedro, e o Pedro consegue dar profundidade, consegue deixar o time mais estático, melhor defensivamente, porque ele retém mais a bola e porque ele não demanda essa troca constante de posições que gera o descompasso defensivo que o Gonzaga comentou no início da live aí, né? Então, basicamente essa a análise geral que eu faço do jogo, e aí